Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Sats. No caso, hoje não é uma live, né? A gente tá gravando o vídeo, porque a gente teve uns probleminhas, não deu para fazer a live hoje, mas se Deus quiser, amanhã nós estamos de volta. E hoje a gente tá aqui para analisar o momento atual do Bitcoin, porque a gente não faz a live, mas a gente não deixa de trazer o conteúdo aqui para vocês. Vamos ver aí as partes técnicas, macro e cenários futuros aí para o nosso querido Bitica. Beleza? Vamos entender o que está rolando agora e o que pode vir pela frente, tranquilo? Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Vamos compartilhar aqui a tela, bonitinha, para a gente poder estar falando aqui do nosso querido Bitica. Vamos lá? Beleza? Estamos aqui no nosso querido Trading View, né? Então, galera, seguinte, vamos dar um zoom out aqui. A gente marcou aqui, né, o nosso último all-time high na região dos 126 mil dólares. Depois disso, a gente teve uma correçãozinha forte aqui de quantos por cento? Vamos ver aqui, 35% mais ou menos. A gente descer aqui, ó, até. A gente teve uma correção aí de literalmente 35%, beleza? E hoje nós estamos aí na casa dos 80 e poucos mil dólares, agora em 89,9 mil dólares. Lembrando aqui, galera, que essa zona de 84 mil dólares, bem aqui, que a gente já até marcou, né? Essa zona de 84 mil dólares é importantíssima, né? A gente já testou e retestou aqui, a gente testou aqui e retestou é, essa região várias vezes no passado e todas as vezes seguraram. Por mais que aqui tenha sido só uma sombrinha, eu já acredito aqui que esse suporte esteja bem mais forte por conta desse reteste aqui. E se Deus quiser, a gente vai segurar aí em cima dos 84 mil dólares, independente do que aconteça, né? Então hoje a gente está acima dessa zona e isso mantém o mercado fora de um bear market confirmado, beleza? Lembrando que independente da gente estar no ciclo de baixa agora, a gente não confirmou o bear market porque a gente não rompeu aqui cadê? A gente não rompeu aqui o suporte, né, do mensal. Pelo contrário, estamos longe aí dele. A gente chegou aqui, ó. A gente precisaria romper essa zona aqui dos 82 mil dólares. A gente até passou disso, mas como a gente está bem acima disso, bear market não confirmado, continuamos aí a acreditar, independente do que esteja acontecendo agora, né? Mas vamos falar aqui mais um pouquinho do Bitcoin, que já já a gente chega nesse tópico aí. Então, o 84 fica acima do suporte crucial mensal, né, que está lá nos 82, 80 mil dólares. E então, se a gente perdesse esse suporte mensal, seria péssimo. Mas enquanto a gente estiver acima aí, e principalmente acima dos 84 aqui desse suporte aqui, a gente está falando de uma correção dentro do ciclo e não do fim do ciclo, beleza? Então, resume um rápido aqui. 84 mil é um divisor de águas, né? Acima segue saudável, abaixo cenário mais pesado. Do meu ponto de vista, claro. Outra coisa legal que a gente tem para falar aqui, galera, é isso aqui, ó. Fazer dar um zoom in aqui para mostrar para a galera. Outra coisa legal que a gente tem para falar é exatamente isso daqui, né? Estamos neste momento aqui, pivô de alta, né? Vamos aqui, ó, marcar aqui pra gente topos e fundos. Então, para melhorar, né, no gráfico diário, a gente está vendo aqui um pivô de alta e com topos e fundos ascendentes se formando, como eu marquei aqui para vocês. Isso normalmente é o início de uma tentativa de reversão, beleza? E está acontecendo em cima aqui da zona dos 84, 84 mil, né? Que ainda é mais positivo. Então, sim, estamos no ciclo de baixa. O macro não está perfeito, mas o gráfico não confirmou o bear market ainda.
E assim, deixa eu trazer aqui um dado muito importante. Apagar aqui esses risquinhos que eu fiz. Deixa eu trazer aqui um dado importante que é, olha isso. Fear and Greed Index voltou para o meio do extremo, né? Estamos ali com 19 pontos agora. E lembrando disso, galera, medo extremo é igual oportunidade, tá bom? Você encontra as melhores oportunidades exatamente quando a gente está aqui e não aqui. Isso aqui é extrema ganância, isso aqui é medo extremo. Então, quando a galera tá vendendo barato, você acha as melhores oportunidades para comprar barato. Ganância extrema, geralmente é sempre bom a gente começar ali a fazer algumas, a realizar um pouquinho, né, do, do, do nosso lucro, porque a qualquer momento ele pode devolver tudo. Historicamente, os melhores momentos, como eu já falei do Bitcoin, começaram exatamente em momentos onde todo mundo tá com medo, tá bom? Isso reforça, isso reforça muito a narrativa lá do pivô e do suporte segurando, beleza? Então, cenário no curto prazo, cenário positivo, né? Se o Bitcoin continuar respeitando os 84 mil e manter o pivô de alta, o próximo alvo importante é 107 mil dólares. Né? Não, na verdade, os 107 mil dólares, vamos voltar bem aqui para o gráfico, a gente confirmaria aí um retorno. Opa! Na verdade, a casa aqui dos 107 mil dólares, a gente confirmaria um retorno para o nosso ciclo de alta, tá? Mais um alvo muito importante seria aqui o nosso FIBO. A gente marca aqui um FIBO, se eu não me engano, seria na casa dos 97 mil. Exato, 96 mil dólares. Seria uma retração. Um alvo muito interessante seria a gente fazer uma retração aqui do FIBO dessa grande queda que a gente teve. Então, se a gente passar aqui dos 96 mil dólares, fechar o diário, já seria muito legal da gente estar vendo isso acontecer, né? 107 é um nível que, se rompido, a gente pode realmente considerar a retomada do ciclo de alta. 107 aqui, ó. Beleza? É, E aí, isso acontecendo aí, talvez a gente volte a sonhar aí com novos all-time highs do nosso querido Bitcoin. Cenário negativo, galera. Agora, se o, assim, o pivô de alta, vamos lá. Cenário negativo, pivô de alta falhar, a gente pegar e devolver aqui esse pivô de alta, né? Outro cenário negativo seria a gente perder aqui essa zona dos 84 mil dólares. Lembrando que a gente cancela aqui esse pivô de alta. Se a gente fechar, a gente fechando bem aqui, abaixo do último topo que a gente, do último topo não, do último fundo que a gente fez, a gente já poderia até cancelar esse pivô, mas ele devolveria, né? A gente poderia cancelar, mas e seria o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo seria a gente perder a casa dos 84 mil, como eu já falei. Então vamos ficar de olho nisso, beleza? Bitcoin continua com esse pivô. Bitcoin rompe a casa dos 97, é ótimo. Bitcoin cancela esse pivô. Bitcoin rompe aqui a casa dos 84 mil. Vamos ficar de olho. Não é tão bom. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E olha aqui, vamos aqui para o nosso querido. Opa, vamos aqui para o nosso querido Heatmap agora. Só esperar bem que abrir. Vamos aqui para o nosso querido Bitcoin. E Bitcoin não, para o nosso querido Heatmap, né? Olha aqui uma coisa interessante que eu acho para falar. Se o preço do Bitcoin, galera, resolver subir e visitar ali a região dos 100 mil dólares, né? No Heatmap, a gente vê mais de 9 bilhões de dólares em shorts esperando para serem liquidados, beleza? Aqui na área dos 100 mil, na Binance, a gente tem 3,3 bilhões, né? Só que a gente vai aqui e a gente pode ver também a Bybit. Nessa área dos 100 mil, a gente tem perto disso, ou igual a isso, eu não tenho certeza. Vamos ver aqui se carrega. Mas, enfim, a gente indo lá para os 100 mil dólares, nós temos literalmente 9 bilhões de dólares em short esperando para serem liquidados. Ou seja, se o preço sobe até lá,
e começa a estourar a galera dos shorts, a gente pode ver um movimento muito rápido, muito violento, né? Por causa dessas liquidações em cascata, beleza? Não sei se vai carregar aqui o meu heatmap. Deixa eu ver aqui. Carregou. Pronto. Então é isso. Vamos aqui, ó. 100 mil. Olha só. 3,3, então a gente já tem 6 bilhões aí, 600, né? E aí juntando tudo, a gente tem um total de literalmente mais de 9 bilhões de pessoas a serem liquidadas aí, caso o Bitcoin volte para casa dos 100 mil. E aí, você acha que ele vai lá pegar essa galera ou não? Acho que tem grande, eu acho que tem grande probabilidade, beleza? Lembrando que a gente pode ver esse movimento muito rápido e muito violento, justamente por causa dessas liquidações aí que a gente tem, muitas pessoas shortadas, beleza? Vamos ficar de olho para ver o que que acontece com relação a isso. E assim, então a região dos 100 mil não é só psicológica, ela é uma bomba de liquidação, vamos dizer assim, né? E isso conecta muito bem com o caminho lá para os 107 mil. Se for buscar essa região e estourar esses 9 bilhões, aí sim a gente tem combustível para romper aí os 107 mil dólares e retomar o ciclo, levando em consideração aí que a galera sempre que vê o Bitcoin dando aquela subida fica mais empolgada e tal. Então vamos lá. Pivô de alta continua, sustenta de boa. O preço explode para cima para pegar essa galera e liquidar essa galera aí. E aí a galera fica empolgada, né? Começa a acreditar de novo no Bitcoin, que o Bitcoin cai um pouquinho, todo mundo deixa de acreditar nele. Mas aí, se a gente vê esse cenário, seria uma coisa muito boa, porque a gente poderia aí. é, Imagina só, o Bitcoin sobe lá para liquidar todo mundo e fecha o diário acima dos 97, né? Ele faz uma retração do Fibo, como eu já falei aqui. Ele faz uma retração desse Fibo aqui, né? Vamos supor que, vamos botar aqui o cenário aqui, ó. A gente vai aqui, ó, pá. Aí o Bitcoin pega, pá, dá uma subida aqui em 100 mil dólares, né? Lembrando, ele vai passar da região lá dos 96 mil dólares da retração do Fibonacci aqui do 0,6, beleza? Da grande queda. Então, se ele fechar aqui no diário e no outro dia não devolver tudo, isso seria super positivo, no meu ponto de vista, claro, porque a gente faria uma retração desse Fibo. E aí eu acho que a galera ia se empolgar também, voltar a acreditar no Bitcoin e a gente tem mais força aí para talvez romper a casa dos 107 e reconsiderar aí o nosso ciclo de alta, beleza? Então, acho que é isso. Vamos aqui agora falar do nosso querido Bitica, pensando aí no médio prazo, né? De 1 a 3 meses. O que que eu penso sobre o Bitcoin nesse exato momento. Se o pivô, né, ele continuar funcionando e o macro não atrapalhar, eu acho que o Bitcoin pode trabalhar acima do 107 e aí sim, a partir da partir para a briga de novo lá nos seus all-time high. Lógico que com tempo, né? Nada acontece da noite por dia. Pode ser que aconteça um pipoco para cima igual foi no dia do crash, mas a gente não está contando com isso. Então, nesse momento, é isso que a gente vê. Primeiro vamos passar da casa do 97, depois casa do 107, para daí reconsiderar esse ciclo, beleza? O retorno para o ciclo de alta, é isso que eu quis dizer. É, então, algumas coisas que talvez podem ajudar aí nessa retomada, acredito eu que são inflações caindo, corte de juros no radar, né? E fluxo contínuo de ETFs, beleza? Institucionais aí acumulando, tranquilo? Galera acumulando Bitcoin, fluxo de ETF aí entrando mais, né? E corte de juros no radar, e inflação caindo. Acho que isso aí pode ajudar nessa retomada. E assim, se o mercado perder o suporte ou o macro vier pesado, né, as notícias aí vierem pesadas, o Bitcoin ele pode entrar numa lateralização mais longa, talvez, ou até revisar as zonas mais baixas antes de buscar aí o retorno para os seus 107 mil dólares, né? Espero eu que, independente de notícia ruim ou qualquer outra coisa, espero de verdade que ele segure pelo menos aqui na casa dos 83, 84 mil dólares. Isso, do meu ponto de vista, seria muito positivo, mas não é isso que a gente quer, então vamos esperar aí que a galera aí do poder colabore com a gente. Então, assim, que mais que a gente pode falar aqui do nosso querido Bitica?
Médio e longo prazo, a estrutura do Bitcoin continua muito forte, né? Porque, vamos ver aqui, peraí, que eu tô no diário, vamos botar aqui no, por exemplo, no mensal. Mensal é esse que eu digo, cara. Então, assim, médio e longo prazo, estrutura do Bitcoin continua forte, no meu ponto de vista, né? A gente tem que lembrar sempre aí que o Bitcoin tem oferta limitada, tem halving perfeito, o hash rate, né, do Bitcoin é altíssimo. Então, de acordo, vamos supor que a mineração do Bitcoin ela aumente, fique mais fácil, ele vai mudar, aí ele vai dificultar a mineração para. É isso que a gente fala do hash rate, né? Eu não sou um especialista em universo DeFi, mas eu sei que o hash rate ele é exatamente sobre isso, sobre o sistema do Bitcoin dificultar essa mineração de acordo com que ela vai ficando mais fácil, beleza? E aí ela fica sempre difícil, no caso. E isso é muito bom. Então, a gente tem ETFs também, né? Que ajudam demais a gente aí no nosso, na nossa correria para subir, né? Para bater os nossos all-time high. E a gente tem instituições comprando pesado, beleza? Muita gente aí fora diz que Bitcoin vai chegar fácil aí nos seus 150, 200 mil dólares nesse ciclo, dependendo do cenário macro, dependendo do que os governos aí de fora, os bancos centrais grandes, fa... desculpa, galera, façam, né? Dependendo muito dessa galera aí, do que eles façam, a gente chega aí em 150, 200 mil ainda nesse ciclo. E aí, você acredita nisso ou não? Comenta aqui embaixo. Bitcoin a 200 mil dólares até julho. Será que a gente vê isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acham. Então, assim, outra coisa que eu acho que a gente. Então, só para falar aqui, né? Lembrando que se a gente pegar aqui o nosso mensal, né, cara? Olha isso aqui. As pessoas gostam de falar, o Bitcoin tá morto, Bitcoin isso, Bitcoin aquilo. Cara, isso aqui é morto para você? Beleza, a vela zona aqui vermelha foi grande dessa vez, mas, cara, você vê que todo ciclo, né, ele, ó, sobe, dá uma respirada, sobe, dá uma respirada. Aqui ele subiu, tá dando uma respirada, mas e aí? Você acha que ele tá morto? Pô, se estiver morto, é o morto mais lucrativo da história, né? Enfim. Mas, assim, como eu falei, existem riscos, né? Macro, juros altos, liquidez, regulações ou grandes players aí considerando vender, né? Temos que ficar de olho aí nessas baleias aí, na BlackRock, na Vanguard, que está entrando para o mercado também com a gente. Isso não, eu acho isso que isso que isso é até bom da gente estar vendo. Temos aí as duas maiores é, é, empresas do mundo, né? Literalmente comprando Bitcoin, isso é sensacional. E assim, tem também o risco emocional, né? Alavancagem alta, falta de plano, entrar no topo e sair no fundo, literalmente vender no prejuízo. Isso não é legal. Se você está alavancado, não tem jeito. O mercado te pega, te liquida, tu vai sair de qualquer jeito da transação. Mas se você comprou e o Bitcoin é seu, você tem a opção de vender ou não no prejuízo. E assim, eu não preciso nem falar que vender no prejuízo não é o certo a se fazer, né? Lembrando que esse daqui é um mercado que ele testa muito o seu psicológico. Então você tem que ter esse psicológico para, tipo assim, comprei ali o Bitcoin, ele derreteu 20% do dia que eu comprei. Cara, calma, calma. Essas horas que a gente fala da estratégia de DCA, né? De que, de acordo com que o Bitcoin vai descendo, você vai montando as suas estratégias lá descendo, comprando o Bitcoin descendo, e o seu valor médio ali de compra ele vai baixando junto com o valor do Bitcoin. Assim que ele volta aí a subir, você está no lucro o mais rápido possível. Então, galera, eu acho que basicamente sobre o Bitica é isso, né? Um resumo aqui do que a gente falou. A gente tá acima dos 84. Suporte importante, forte, no meu ponto de vista. A gente tem um pivô de alta no diário começando a se formar. Vou até botar aqui no diário, que eu estou no mensal agora. Diário, abrir aqui. Então, vamos lá. Pivô de alta aqui
no diário, começando a se formar não, né? Já tá formado, tá bonito que só já. Espero que ele não devolva tudo. Então o mercado não confirmou o bear market, né? Fingrid voltou para o medo extremo, então isso é uma oportunidade. Lembrem-se sempre disso, galera. Medo extremo igual oportunidade. E no Heatmap, se o Bitcoin subir aí para 100 mil dólares, a gente tem 9 bilhões em shorts para serem liquidados. Então pode ser que a gente esteja vendo esse movimento aí logo mais. E o ponto-chave para retomar o ciclo é a casa dos 107 mil dólares, beleza? Acima de 107, o Bitcoin volta a olhar para o novo topo histórico aí. Claro que com o tempo, não é do dia para a noite. Vamos esperar ele romper o 107, aí sim a gente reconfirma aquele ciclo de alta e acredito que a galera vai ficar empolgada e aí o Bitcoin taca pra cima. Então, é isso. Se você curte análise clara, né, simples e objetiva, se inscreve aqui no canal da Sats, deixa o like e acompanha a gente diariamente para não ficar de fora das oportunidades que o mercado está dando, beleza? Lembrem-se sempre disso, que a volatilidade ela não é sua inimiga, na verdade, ela é sua melhor amiga se você olhar para ela no longo prazo. Curto prazo, ela pode ser realmente matadora, né? Então, acompanha a gente, né? A gente está sempre aqui trazendo as nossas análises gráficas, análises técnicas, o que que a gente acha ou não do mercado. A gente sempre fala assim, na nossa opinião, se é um bom momento para comprar ou não, apesar desse vídeo não ser um, um, um a gente não tá aqui para aconselhar investimento para ninguém, né? Cada um monta a sua estratégia, mas a gente fala aqui do nosso ponto de vista. Cara, estamos comprando, estamos vendendo, estamos vendendo. E a gente está trazendo conteúdo aqui todo dia, exceto nos domingos. A não sei que aconteça algo extremo aí, a gente está preparado para abrir uma live aqui e falar com você sobre o que está acontecendo, beleza? Então, comenta aqui embaixo também se você está comprando, se você está vendendo, se você está só vendo, a gente quer saber, vamos estar dando atenção aí a todos os comentários, né? E comentem também moedas que vocês queiram que a gente traga para cá para fazer a análise. Inclusive, a gente pode dar uma olhadinha aqui, podemos passar rapidamente aqui no nosso querido, as nossa querida altcoins, né? Dá uma olhadinha como é que tá, né? Pivôzinho de alta aqui no nosso querido Ethereum também, lindão. Vamos ver aqui como é que tá a nossa, olha só, média de 50 dias. Estamos perto, hein? Seria legal a gente passar aqui essa média móvel de 50 dias, né? Mas ainda não passamos, então vamos ficar de olho nesse pivô de alta, que pode ser que dê bom nos próximos dias. Ichimoku, hum, fazendo ali, testando ali mais uma vez a resistência do Ichimoku, né? Mas ainda, inclusive, estamos perto aqui de passar a zona de preço, então vamos ficar de olho. Mas Ichimoku ainda tendência de baixa. Alligator, como eu imaginei, confuso. Alligator aí indeciso, em momento de decisão. E temos aqui, vamos dar uma olhada no RSI também, para ver o que que a gente. Opa, foi fechar o meu RSI. Dá uma olhadinha no RSI também. Estamos assim. RSI até que tá legal, né? O que dá mais força aí para o nosso pivô de alta. Então, o que que a gente pode fazer agora pro Ethereum? Torcer, galera. Né? Ainda estamos em um ciclo de baixo, mas talvez esse pivôzinho aqui de alta signifique, mostre aí uma possível reversão. Vamos ver aí o que que acontece. Linkeira a 13 dólares, link no meu ponto de vista vai ser sempre super barato, né? É, Então, vamos ver aqui. Média móvel de 50. Estamos perto. Se Deus quiser, vamos romper logo mais. Ichimoku. Estamos literalmente fazendo testando de novo a resistência do Ichimoku. Alligator. Indeciso. Então, link, no meu ponto de vista, tá barato. Link, sempre a 13 dólares vai ser barato para mim. Mas ainda sem sinal de alta na nossa querida Link. E no Ethereum também não, beleza? Cadê? O que que a gente pode ver agora? Vamos dar uma olhada na Solana que a galera gosta. Solanilda. Solanilda. Ah,
tá tão legal pra Solanilda não, né, galera? Aqui a gente não pode dizer que foi um fundo mais alto. Então, a Solanilda não está em um pivô de alta. Que mais que a gente pode ver? Média móvel de 50. Estamos um pouco longe dela. Ichimoku. A gente literalmente testou ali a resistência, mas já devolvemos. Ou seja, não tá legal. E o Alligator provavelmente indeciso também. Exatamente. Ou seja, se não tá legal para Link e para o Ethereum, para Solana está ainda pior. Porém, vale a pena falar, Solana Nilda a US$ 135, no meu ponto de vista, é uma boa promoção. O que mais que a gente pode ver? Vamos dar uma olhadinha aqui em Aave. Aave. Olha só, Aave está aí no seu pivô de alta também. Como é que está a nossa média móvel de 50? Uh, Testamos aí ela. Não conseguimos romper, mas fizemos o teste. Vamos observar, né? A Eve até agora é a que tá mais bonita aqui, na minha opinião. Ichimoku, olha isso, chegamos a entrar na nuvem, mas estamos em um momento de. A nuvem nesse momento está sendo a nossa resistência. Lembrando, a gente na Eve está acima da média de curto prazo, tendência de curto prazo, quer dizer que é a linha azul, e da resistência, o que é ótimo. Agora a gente tem que romper essa nuvem aqui para reconfirmar aí um retorno da alta para a nossa querida Eve. E Alligator ainda indeciso, mas as linhas estão se cruzando, então vamos ver aí se logo mais elas começam a apontar para cima e a gente sai dessa zona de indecisão no Alligator. De qualquer forma, as coisas parecem que estão legais para Eve. Gostei do que eu vi aqui, inclusive. Acho que é isso. O que mais que a gente pode ver? Hype, barata pra caramba, US$ 29. Show de bola. Mas, nossa, inclusive tá ótima para comprar hoje, hein? Hype. É, Não estamos em pivô de alta. Tenho certeza que os indicadores estão ruins também. É isso. Bem abaixo da média móvel de 50. Ichimoku abaixo de tudo. Alligator. Absolutely not. Apontando para baixo forte. Tá ruim para hype. Tá legal não. Eu acho que é isso, né, galera? Acho que nesse momento a gente tem que ficar de olho mesmo no nosso querido Bitcoin, né? Até porque eu acho que nesse momento a gente vai entrar naquela de seguir o líder, né? Então, se o Bitcoin der uma pancada para cima, eu acho que as altcoins seguem. E se ele dar uma pancada para baixo, por mais que elas não derretam muito mais do que isso, pelo menos eu acho que não, e espero que não, né? Elas com certeza vão dar uma derretida e mesmo que elas lateralizem depois, mas enfim, não é isso que a gente quer ver. Espero aí, vamos observar o Bitcoin e acho que nesse momento a gente vai brincar de segue o líder. Então as altcoins elas tendem a respeitar o movimento que o Bitcoin fizer, beleza? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua audiência. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo a sua previsão para esse mercado nesse final de ano. A gente vai ler todos os comentários. Comenta também se você quer que a gente esteja comentando sobre alguma moeda específica. Agradecer aqui a todos vocês. E é isso. Até a próxima. Beleza, galera? Muito obrigado. Me interromper aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!